Olá, pessoal. Vamos começar agora a correção da semana 2 do PET 4 do sétimo ano. Nós vamos na questão e aí a gente vai analisar antes e depois aparecer a resposta. A primeira, que está na página 65, a letra A, está perguntando quais os motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinos. Como assim 4 vice-reinos? Bom, se a gente olha um mapa, esse mapa aí, todas as partes coloridas, seja em rosa, lilás, amarelo, verde ou em laranja, são os territórios que eram colonizados pela Espanha. Eles estão divididos em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Essa divisão, se a gente compara com o mapa da produção de minério, esse mapa aí está numa resolução pior e ele está em espanhol, mas dá para entender perfeitamente. A gente vai entender que os vice-reinos, eles estão localizados em região onde havia mineração, seja de prata ou de ouro. Então, a divisão dos territórios na América Espanhola está essencialmente ligado à importância econômica. Por isso que tem 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Então a resposta fica assim: a divisão estava baseada na ideia de que os territórios com metais preciosos, ouro e prata, fossem melhor administrados e recebessem maior atenção da coroa. Era, portanto, uma divisão baseada na produção da região, tendo em vista sempre o lucro da Espanha. A letra B está perguntando quais eram as funções dos cabildos. Nossa, o que eram os cabildos? O cabildo era um órgão municipal, como se fosse uma Câmara Municipal, que foi instituído na América Espanhola durante o período colonial e que se encarregava da administração geral da cidade, então da pavimentação, da educação, da construção de saneamento, o mínimo que houvesse, era o órgão que dava representatividade legal à cidade. Então, era ele que administrava a cidade, através da qual os habitantes resolviam os problemas. Aí, ó, tem uma imagem do Cabildo de Salta, na Argentina, e essa resposta está lá na Wikipedia. Ela foi um pouco modificada, mas ela está lá. A letra C, que já está na página 66, pergunta como eram os sistemas de exploração da encomienda e da mita. Bom, o que é isso? Os espanhóis utilizaram para a colonização a mão de obra indígena, essencialmente, por diversos motivos. Alguns deles os indígenas já conheciam a mineração, então eles já sabiam onde estavam as minas e como administrá-las. Segundo, os espanhóis os indígenas já estavam organizados em cidades, eles já estavam praticamente reunidos. Era mais fácil para os espanhóis utilizarem a mão de obra indígena. Mas como que eles fizeram isso? Tem 2 sistemas principais. O primeiro é chamado de encomienda. E essa representação artística é uma representação de como era a encomienda. Há alguns elementos aí que eu vou chamar a atenção para vocês. Primeiro, o encomendeiro, que é esse homem espanhol, é ele que recebia um grupo, uma comunidade inteira de indígenas para que ele cuidasse. E aí, o que ele fazia? Ele tinha a presença de um clérigo, um padre, um monge que iria dar evangelização para esses indígenas. Em troca da evangelização, os indígenas recebiam, os indígenas trabalhavam para o encomendeiro. Isso, a encomenda foi muito comum na região do México. Aí lá em cima eu destaquei para vocês um templo asteca. Ela foi mais comum então na região do vice-reino, do onde fica hoje o México. Então, só finalizando, o encomendeiro, que era um espanhol, ele ficava responsável por um grupo de indígenas que ele, o encomendeiro, deveria evangelizar com o apoio da Igreja Católica e, em troca disso, os indígenas trabalhavam forçadamente. Trabalhavam seja em minas, seja em campos de cultivo, como que está aparecendo nessa imagem. A outra forma bastante comum foi a mita. Não sei se vocês lembram, mas na correção do PET 3, quando falou-se do Império Inca, eu chamei atenção sobre a mita. A mita era um sistema de trabalho que existia no Império Inca, obviamente não dessa forma e não visando lucro. A mita era uma forma de
os Ailus, aquelas pessoas que viviam na pequena vila, trabalharem para o império. Esse trabalho era de construção de estradas, de construção de pontes, e depois a pessoa voltava para o seu Ailu e vivia a sua vida. Era uma forma do império se unir, dos Ailus estarem reunidos, né? Os espanhóis usaram isso principalmente para as minas de prata e ouro, mas principalmente para as minas de prata. Como que isso acontecia? Um grupo de indígenas era escolhido ou sorteado para trabalhar, geralmente nas minas, e eles recebiam em troca um pagamento muito baixo ou uma parte minúscula da produção. E isso era como se fosse um trabalho. Depois de um tempo, a mita foi dando errado, lógico, porque muitos indígenas não sobreviviam aos trabalhos nas minas, e foi sendo substituída por um trabalho livre, que não estava ligado então ao sorteio, mas também estava ligado a um pagamento irrisório, um pagamento mínimo e ao trabalho nas minas. Então, como fica a resposta no final? Na mita, os indígenas eram escalados por sorteio para uma temporada de serviços compulsórios, então serviços obrigatórios. Por sua vez, os trabalhadores recebiam uma baixa compensação salarial pelo trabalho desenvolvido nas minas. Após o fim da jornada, ainda recebiam uma quantia de minério conhecida como partido. Na encomenda, as comunidades indígenas inteiras eram colocadas sob os cuidados de um comendeiro, que poderia utilizar a mão de obra dos índios para o desenvolvimento de atividades agrícolas ou a extração de metais preciosos. Em troca, o encomendeiro deveria assegurar o oferecimento da educação religiosa cristã para os seus índios. Bom, a atividade 2 da semana 2 está na página 66. Ela traz uma tabela perguntando sobre os grupos sociais que viviam na sociedade colonial da América Espanhola. Então, vamos analisar isso, né? Toda sociedade pode um pouco ser construída como uma pirâmide, e a sociedade espanhola da América Espanhola também. Lá embaixo, a maior parte da sociedade, mais ou menos 58%, era de indígenas que foram, de alguma forma, usados para os trabalhos compulsórios, os trabalhos obrigatórios que foram falados na questão anterior, que é a mita e a encomenda, né? Havia também negros escravos, principalmente nas Antilhas, que são algumas ilhas ali no Atlântico, mas era uma parcela bem pequena. Bom, acima deles estavam os mestiços, que eram um grupo que veio principalmente da união de brancos e índios, e essa união não é consensual. Eram homens livres, explorados, desqualificados, que viviam nas cidades ou no campo. Acima deles estão os criolhos. Preste atenção que isso é um conceito diferente da ideia que a gente tem de crioulo hoje. Os criolhos, que talvez a gente tenha a imagem de serem pessoas negras, não eram, era uma elite colonial, era um grupo diretamente descendente dos espanhóis, mas que tinham sido nascidos na América. Eles eram ricos, eram grandes proprietários rurais e eram grandes arrendatários das minas. Bom, acima deles tinham 1% que eram os chapetones ou os espanhóis, que eram os homens brancos que tinham nascido na Espanha e que viviam na colônia representando a Espanha. Estavam nos altos cargos, tanto administrativo, judiciais, militares. Bom, vou voltando para a questão. Então, a primeira linha, trabalhavam de forma compulsória, os indígenas. Geralmente administravam os cabildos, eram filhos de espanhóis. Os filhos de espanhóis eram os criolhos. Ocupavam altos cargos, como de vice-rei. Quem que o rei ia mandar como representante dele? Claro que eram espanhóis, ou aí o termo é espanhóis ou chapetones. O grupo mais numeroso, que foi bastante explorado, ficou totalmente explorado, eram os indígenas. Pequenos comerciantes que não tinham prestígio social, eram os mestiços. Então fica assim a atividade 2. A atividade 3, que está na página 66, é a última da semana 2. Ela pergunta quais os países atuais estão inseridos no território que pertenciam a cada vice-reino. Porque a América Espanhola não virou um grande país como é o Brasil, de proporções continentais, é outra discussão.
É lá para frente. Vamos analisar devagarinho, então. O vice-reino mais ao norte, que é o da Nova Espanha, se transforma depois no território do México em parte do território que hoje é dos Estados Unidos. Mas aí vira o país México. O vice-reino de Nova Granada torna pequenos países, né? Panamá, Colômbia e uma parte do Equador. O vice-reino do Peru vira o atual Peru, a Bolívia, outra parte do Equador, parte do território do Brasil e o norte do Chile. O vice-reino da Prata se torna os atuais países da Argentina, Paraguai, Uruguai e parte do Brasil. Então, aí finalizamos a semana 2 do 7º ano.